E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho dos lançamentos verticais. Vou pegar um exemplo para a gente discutir por partes. Bom, então suponha que você lance um corpo de baixo para cima a partir do solo, tipo um foguete, com a velocidade inicial de módulo 30 metros por segundo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, ó. Dada a situação, vou colocar aqui o chão, sim? E vou orientar o meu referencial, vou marcar o meu referencial no chão e vou orientar como sentido positivo de baixo para cima, tá? Se você tem um corpo e você lança esse corpo a partir do solo com uma velocidade inicial V0 de módulo 30 metros por segundo, tá aí, pessoal, a situação é essa. Vamos lembrar que o sentido da aceleração gravitacional é para baixo. Então, o vetor que representa o campo gravitacional, G, aponta para baixo. Tá? Bom, a primeira coisa é você descobrir no ponto mais alto, tá? Então aqui eu vou chamar de altura máxima, qual é o intervalo de tempo para ele atingir o ponto mais alto. Vamos lembrar das equações. A primeira delas é a equação fundamental para o movimento uniformemente variável. V é V0 mais AT. Aí. Já a segunda equação é a da posição. S é S0 mais V0 T mais AT quadrado sobre 2. E por último, a equação de Torricelli. Ó, V quadrado é V0 quadrado mais 2A delta S. Então, vou começar com a equação da velocidade. Por quê? De acordo com o nosso referencial e a orientação que foi dada, nós podemos falar assim, ó, a velocidade, V, é dada por velocidade inicial, V0, mais A vezes T. Sim? Eu vou colocar os valores. O V0 tem módulo 30, tá vendo que eu coloquei apontando para cima, né, lançamento vertical para cima, e coincide com a orientação que eu escolhi, então fica positivo. Sendo assim, ó, a nossa equação será V, que é mais 30, mais a aceleração da gravidade, aponta no sentido oposto da orientação adotada, então fica menos. Vou colocar aqui, ó, menos 10 vezes t. Então a nossa função da velocidade será 30 menos 10t. Essa é a nossa função. Aí. Agora, pessoal, no ponto mais alto, que é a altura máxima, então vamos marcar aqui, ó, para a altura máxima, a velocidade que o corpo possui é 0. Quer dizer, ele sobe, para na altura máxima, tem inversão no movimento e desce. Portanto, 0 será igual a 30 menos 10t. Então, t, no instante, será 30 dividido por 10, que são 3 segundos. Ou seja, o tempo de subida será igual ao tempo de descida. Quer dizer que o intervalo de tempo entre a subida e a descida, você pode chamar de voo, neste caso são 6 segundos. Tá bem? Tá aí, pessoal. Então a gente já tem o intervalo de tempo de subida e descida. Eu quero saber qual é o valor da altura máxima. Você pode usar tanto a equação para a posição, quanto para a variação da posição dada pela equação Torricelli. Eu vou aplicar essa equação para ficar coerente com o que a gente tem discutido até aqui. Então, essa equação fica da seguinte forma. A altura é a altura inicial mais V0t mais a t quadrado sobre 2. Tá aí, pessoal. Tá? Agora, olhando essa equação,
eu posso falar que a minha altura inicial é 0. Então isso aqui vai ser 0. Quer dizer que a altura será dada por 30t, certo? 30t, 30 velocidade, está no mesmo sentido, então é positivo, mais aceleração menos 10t quadrado sobre 2. Quer dizer que a altura será a função da altura 30t menos 5t quadrado. Essa aqui é a função. Conclusão. Se eu quero descobrir a altura máxima, eu descubro pelo instante que atinge a altura máxima. O instante que atinge a altura máxima são 3 segundos. Então eu venho aqui e substituo. 30 vezes 3 dá 90. 3 elevado ao quadrado são 9, 5 vezes 9 é 45, então fica 90 menos 45. Então se você aplicar essa relação aqui, ó, 30 vezes 3 menos 5 vezes 3 quadrado, 45 metros. Que é a altura máxima, nesse caso. Tá bom, pessoal? Então, abração. É isso aí por enquanto. Bom, pessoal, vamos para a segunda parte da nossa discussão. Se você monta um gráfico, né, faz uma representação gráfica da velocidade pelo tempo, vamos lembrar, acabamos de ver que a nossa função horária para o exemplo foi dada assim, ó, v é 30 menos 10t. Então, você tem velocidade em função do tempo. Isso é uma reta decrescente, porque o coeficiente angular aqui é negativo. Tá bem? Quer dizer que se você montar um plano, vou colocar aqui um exemplo, né? Montando aqui o nosso plano cartesiano, aqui nós temos a velocidade dada em metro por segundo e o eixo do tempo está aqui dado em segundos. Então, tempo dado em segundos. A primeira coisa, o primeiro dado importante, é o valor para t igual a 0. Quando t vale 0, menos 10 vezes 0 dá 0, 30 menos 0 dá 30. Então eu posso falar que aqui, ó, a velocidade é 30 para o instante t igual a 0. A outra discussão é pegar a função e descobrir qual é o valor para a velocidade igual a 0, que nós já vimos nesse caso da 3, né, o instante da 3. Mas vamos lá. Então, se, vou marcar aqui, ó, se o valor da velocidade é 0, a nossa função fica assim, ó, 0, que é igual a 30 menos 10t. Então nós temos 10t's são iguais a 30, indica que o t é 30 dividido por 10, que dá 3, né? Então nós sabemos que t será igual a 3 segundos, que é o tempo de subida, é o instante que atinge o ponto mais alto. Então se você vem aqui, ó, vou marcar aqui, ó, 3, quer dizer que no instante 3 segundos a velocidade é 0. Ou seja, se você construir o gráfico, já que isso é uma função do primeiro grau, nos dá uma reta, e essa reta, que é decrescente, é algo desse tipo. Sendo que aqui, ó, é quando nós temos a inversão do movimento. Inversão do movimento. E aqui a gente pode classificar, por quê? Se você pegar o tempo que ele toca no chão, lembra que o tempo de subida é igual ao tempo de descida? Então, mais 3 segundos, então aqui está o segundo 6. Aqui, pessoal, ele vai marcar exatamente quanto? Aqui, ó, vai marcar menos 30, que é a velocidade com que toca o solo. Tá bem, pessoal? Bom, vamos lá. Então no instante 3 nós temos a inversão do movimento. Aqui indica que a velocidade é positiva, toda essa região.
e daqui para cá a velocidade é negativa. Então você pode falar assim, ó, entre 0 e 3 segundos, nós sabemos que a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. Movimento progressivo. Quer dizer que a velocidade é positiva. Então, ao subir a velocidade é positiva, mas perceba que a aceleração aponta no sentido oposto. Quer dizer que o sinal da velocidade é oposto ao sinal da aceleração. Então, como a velocidade tem sinal, vou colocar aqui, ó, sinal de V diferente do sinal da aceleração, de G, sinais diferentes indicam que o movimento é retardado. Retardado. Ou seja, corpo lançado verticalmente para cima, sobe retardado, velocidade é positiva e aceleração é negativa, tá bom? É progressivo porque a orientação coincide com o sentido da velocidade, então é progressivo e retardado. Ao descer, será um movimento retrógrado. Por quê? Depois que atinge o ponto máximo, a inversão do movimento, então a velocidade aponta para baixo, tá aqui, ó, velocidade negativa, só que a aceleração também será negativa. Então, no segundo trecho, que é essa região, nós temos um movimento retrógrado, e como o sinal da velocidade, tá vendo que é negativo, coincide com o sinal agora da aceleração. Por quê? Porque apontam contra a orientação escolhida, ele vai ser retrógrado e acelerado. Isso aí, pessoal, por enquanto. Eu vou fazer já a resolução para o gráfico agora da posição em função do tempo. Tá bom? Abraço. Turma, então é o seguinte, para a gente terminar a discussão sobre lançamento vertical, agora vamos fazer o gráfico da posição em função do tempo. Vou colocar aqui S, posição em função do tempo. E aí vamos lembrar, a nossa equação para a velocidade era essa, 30 menos 10t. E a nossa equação horária, né, a função horária para a altura, no caso a posição, ó, é S0 mais V0t mais at quadrado sobre 2. Partindo da altura inicial 0, então esse valor é 0. Velocidade inicial 30. Aqui são menos 10, porque está no sentido oposto da orientação escolhida. Menos 10 sobre 2, 5. Então, a altura é dada por 30t menos 5t quadrado. Beleza? Quais são os valores para que a posição seja 0? Um é o 0, t0, se você colocar no lugar do t0 vai dar altura 0. E a outra era o tempo de voo, né? Então, subida 3 segundos, descida 6 segundos. Tá? 3 segundos para subir, 3 para descer, tempo total 6. Se você colocar 6 aqui também dá 0, quer ver? Ó, 30 vezes 6, 180. 6 ao quadrado, 36. Vezes 5, 180. 180 menos 180 dá 0. Então, o que a gente tem que discutir? Primeiro, aqui nós temos uma função do segundo grau, com a concavidade voltada para baixo, porque o valor, a constante que acompanha o t quadrado, é negativa. Então nós temos uma parábola com concavidade voltada para baixo, sendo que a posição aqui é a altura máxima, nós calculamos, dá 45, né? Aqui nós temos o instante que atinge a altura máxima 3, 0 é o instante de partida e 6 é o instante que volta para o 0. Tá bom, pessoal? Então tá aí uma funçãozinha do segundo grau, no caso do lançamento vertical, o gráfico da posição. Lembrando que aqui a posição representa a altura, então a altura dada em metros e os instantes dados em segundos. Tá bom, pessoal? Então é isso por agora. Tchau.